Fala galera, grande abraço do professor Evaldo Munareto. Vamos falar um pouquinho aqui de uma lei muito importante em nossa história, lá do século XIX, a Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz que foi aprovada e sancionada no ano de 1850 pelo imperador Dom Pedro II. Essa lei, ela abolia o tráfico negreiro para o Brasil. Atenção! Não abolia a escravidão que havia no Brasil, mas a Lei Eusébio de Queiroz terminava com a entrada de africanos para serem escravizados no Brasil. Essa lei foi resultado das pressões da Inglaterra. Vamos lembrar que a Inglaterra, lá naquele século XIX, era a grande potência industrial do mundo. E como potência industrial, a Inglaterra precisava ampliar cada vez mais seus mercados consumidores, lugares onde ela poderia vender seus produtos. E o Brasil dependia muito economicamente da Inglaterra, porque a Inglaterra era quem emprestava dinheiro ao Brasil e também fazia investimentos em várias áreas no Brasil, como por exemplo ferrovias. Então o que acontece? O trabalhador escravo, a pessoa escravizada, não tem salário, obviamente. Portanto, não tendo salário, não é um consumidor. A Inglaterra não via com bons olhos a escravidão no Brasil. Então, começava a pressionar o governo brasileiro a ir adotando leis para gradualmente acabando com a escravidão no Brasil. Em 1845, portanto, 5 anos antes da Lei Eusébio de Queiroz, a Inglaterra aprovou uma lei chamada Bill Aberdeen, uma lei inglesa que autorizava a sua marinha a aprisionar navios negreiros que cruzassem o Atlântico em direção ao Brasil. Foi um recado ao governo brasileiro. Então, em 1845, guarde isso, Bill Aberdeen, uma lei do parlamento inglês contra o tráfico atlântico de escravos. As pressões inglesas foram aumentando até que em 1850, aqui no Brasil, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, colocando fim ao tráfico negreiro para o Brasil. Então observe que a Lei Eusébio de Queiroz foi resultado de uma pressão política, militar e econômica da Inglaterra sobre o governo brasileiro. Beleza? Lei Eusébio de Queiroz, 1850, abolição do tráfico negreiro para o Brasil. Abraços pedagógicos.